Hoje fazemos a palestra em dupla, mas antes de fazermos a palestra nós vamos convidar a todos vocês que se encontram aqui presentes para a nossa festa de Natal, que será realizada no dia 20 de dezembro. A Mónica já está ali com um sorriso de orelha a orelha. A Mónica está contente pela festa que vamos realizar dia 20 às 17 horas, está bem? E depois da festa teremos um lanchinho. Portanto, pedi a todos que viessem à festa, tragam alguma coisinha para partilharmos e para confraternizarmos todos, conversarmos e termos aquele convívio que nas palestras não conseguimos ter, e estas alturas servem para isso. Nós também temos, no dia 25 de dezembro, é dia de Natal. Sabiam, não sabiam? Dia de Natal. Então, no dia de Natal é uma quinta-feira. E como é uma quinta-feira, nós, direção, decidimos passar a palestra do dia 25 de dezembro para o dia 26 de dezembro. Portanto, vamos manter a palestra na sexta-feira. Em vez de fazermos na quinta, fazemos a palestra na sexta, às 21 horas. De igual modo, vai acontecer no dia 1 de janeiro. Dia de Ano Novo, eu por mim estava cá a fazer a palestra no mesmo dia de Ano Novo, mas a direção manda e eu obedeço. E então iremos fazer a palestra no dia 2 de janeiro, na sexta-feira. Depois as palestras são na mesma à quinta-feira. Eu tinha outro recado também para dar. A nossa saída ao sem-abrigo, no mês de janeiro, é no dia 3 de janeiro. Portanto, a reunião que nós fazemos será realizada no dia 2, no dia da palestra, depois da palestra. E no dia 3 temos a nossa saída aos irmãos necessitados da rua. Está bem? E eu dei os recados antes, porque depois no final, com a pressa, esquecemos de recado. Bom, então boa noite de novo, novamente. Vamos falar, né, sobre o Natal, amor, esperança e renovação. Esse estudo que nós realizamos é, na verdade, um convite para uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, né, focando no aniversariante, né, que é o nosso Mestre Jesus, na sua vida, nas suas atitudes, que nos deixaram grandes ensinamentos para serem vivenciados no nosso dia a dia, né, como a humildade, o amor, a caridade, a esperança, e que assim nos sirvam de exemplos para renovarmos as nossas atitudes de forma positiva. Serve também para a gente avaliar o verdadeiro sentido espiritual do Natal, né? A gente superar o consumismo materialista, voltando as nossas atenções para o nosso crescimento, para a nossa evolução e o nosso desenvolvimento espiritual, né? Nos sentimentos nobres também, como o perdão, a tolerância, e também para a gente repensar, né, sobre a nossa responsabilidade, né, como pais, educadores, para apresentar Jesus para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu vou iniciar com uma pergunta. Se pudéssemos perguntar a Jesus como é que ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele responderia? O que é que vocês responderiam a esta pergunta? E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, numa conversa que estava a ter com os apóstolos, ele diz claramente: tive fome e destes-me de comer. Eu tive sede e destes-me de beber. Eu estive sem teto e hospedaste-nos. Eu tive despido e vestiste-me. E então os apóstolos ficaram muito admirados com aquelas respostas dele. E perguntam assim: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e demos-te de comer? Ou com sede e demos-te de beber? Quando é que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido te vestimos? Eles admiradíssimos. E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? Pois é. O que é que vocês acham que Jesus respondeu nestes momentos? Em verdade te digo que sempre que fizeres isto a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, e o Natal é mesmo isto, foi a mim mesmo que o fizeste. Todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses mais pequenos, deixaste-a de tê-la para comigo. Jesus aqui não pergunta, e nós temos que ter isto em atenção, sobre crenças, rituais ou aparências. Isto que
que fique bem assente. Ele aponta para uma ação concreta, silenciosa e compassiva. E o que é que será que conta? O que conta é dar de comer e beber a quem tem fome e sede, oferecer abrigo e vestes a quem está desamparado, visitar os doentes e os presos, levando consolo e presença, que muitas das vezes é necessário. Esses atos feitos sem ostentação, não nos podemos esquecer que muitas das vezes o que salta à vista do homem é a ostentação, têm que ser feitos mesmo sem ostentação, são reconhecidos como serviço direto ao Cristo. É a caridade ativa, é a humildade universal, que transcende. O que é que será que ela transcende? Religiões e doutrinas. Então o amor, e quando se nós perguntarmos a Jesus como é que Ele quer que se comemore o seu nascimento, nós podemos responder, auxiliando o próximo. Porque o amor nasce e brota dentro de nós quando nós auxiliamos o nosso próximo. Quando fazemos algo útil para com o próximo. E eu hoje vim fazer algo útil lá na Carolina. Nós brincamos muito uma com a outra, que não estamos a fazer palestra. Não é? Para descontrair um pouco. E eu também pergunto, o que será que Jesus representa para nós? Com essa imagem aqui, eu vou ler um trecho, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte do Cristo Consolador, onde fala do jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e sem nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Kardec, na pergunta, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, pergunta aos espíritos, qual tipo... Eu faço muitas asneiras com o computador. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Kardec também reafirma que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu ele como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensina-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que dominassem demasiados sentimentos terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as condições que regem a vida do corpo. Então, muitos apresentarão como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e para dominar os homens. E Jesus mesmo disse que ele venceu o mundo. Então, ele nos ensinou como a gente pode superar as nossas dificuldades. Ele veio nos ensinar os sentimentos nobres. E será que a gente já interiorizou esses sentimentos? Será que já está em nós aí despertado um pouquinho do amor, da caridade, da esperança? Que fique de reflexão, então, sobre o que Jesus representa para nós. No Evangelho de João também nos fala. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Receber a luz da vida, o que significa? Significa a consciência, quando ela desperta, quando acordamos ou despertamos para a verdadeira realidade da vida, significa o amor ativo, a paz interior. Quando temos esta parte da consciência desperta, o amor ativo e a paz interior e o conhecimento, porque não é só a luz, não é só o conhecimento, é um conjunto. Nós começamos a ver, ou o ser humano começa a ver, ou começa a vivenciar a vida espiritual e começa a fazer a sua transformação.
Mas que transformação é essa? Transformação para o amor, como Jesus nos ensina. Nós comemoramos muitas das vezes, ou nós todos comemoramos, o nascimento de Jesus, e vou tirar os óculos, quando eu tiro os óculos é para ver melhor, porque são de ver ao perto. Comemorarmos o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus deve ser comemorado todos os dias, e nós não nos podemos, ou o ser humano, não se pode esquecer disto, e só se lembrar em dezembro, porque sim, dezembro é lindo, até pelas luzes, pelos enfeites, pelos presépios, pela fraternidade que se vê, que se cria, pela onda que se cria no ar, e que os povos que se auxiliam uns aos outros. Porque não mantemos este espírito natalício todo o ano? Porque mudamos o calendário e esquecemos deste espírito natalício e só nos lembramos quando está próximo de dezembro outra vez. E isso é o que Jesus espera que nós façamos. Eu sou a luz do mundo e a luz não pode apagar nos nossos corações. A luz tem que brilhar, e não é só em dezembro que brilha. Ela tem que brilhar o ano inteiro. Para quê? Para que à medida que ela vai brilhando, através de quê? Da consciência desperta, através do amor ativo, da paz interior e do conhecimento, nós vamos alargando o nosso leque de conhecimento e vamos deixando crescer essa luz que está em nós. Há um livro de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, chama-se Libertação pelo Amor, que nos fala isto, que o Espiritismo seja fiel aos ensinamentos de Jesus, desde o seu surgimento, anuncia a hora da grande, inevitável transformação do planeta. E nós sabemos que o mundo está a passar pela transformação, conforme bem sucedendo. Tudo poderia dar-se dentro de outro clima, caso o amor fosse vivenciado na condição de roteiro de felicidade geral. Não seja, pois, de estranhar-se a pesada carga de aflições que tomba sobre a sociedade terrestre. Porquê que a carga de aflições tomba sobre a sociedade terrestre? Porque ainda temos muito que trabalhar, e são as lições que nós temos que aprender com a vida. O amor, e não nos podemos esquecer desta parte, o amor tem recursos valiosos para enfrentar as situações penosas que se agigantam neste momento. O amor é de constituição sublime, mas é aquele amor verdadeiro. Quem o cultiva, liberta-se. Concordam com isto? Quem cultiva o amor verdadeiro, liberta-se. Quem o ignora, escraviza-se. Distraídos, no entanto, homens e mulheres, que é para não me ralharem comigo, certo? Teimam a ignorar as graves advertências, mergulham nos vapores das ilusões, lá está, no materialismo e nas ilusões que o mundo tem, que nos ofuscam a nós, não é? E nos ofuscam a nossa consciência e o ser humano fica tão ofuscado com aquilo que o mundo nos dá, não é? E fugimos à responsabilidade dos compromissos que lhes dizem respeito. O que é importante para nós? O que nós temos ou o que nós somos? Olha, eu vou falar para os jovens. Só foi bom agora. Quem trabalha com os jovens. O que é importante? O que nós temos ou o que nós somos? O que nós somos, verdadeiramente, certo? É o que nós somos. As coisas faz-nos falta. Faz. Na medida certa. Sem exageros. Não é? Continuando, vamos continuar aqui com a Ana. No livro Jesus e Vida, Divaldo, né, psicografou esse livro, né, através da Joana, e o tema dessa parte é sempre o amor. Quando Jesus tomou como base da sua mensagem o amor, o mundo renovou-se de um para outro momento. Diferente esperança tomou conta das multidões, novos horizontes foram traçados para a humanidade. E, embora ainda não esteja sendo vivenciado, é como um sol que aquece as vidas enregeladas nos caminhos das paixões e sofrimentos, oferecendo a certeza do amparo e de bênçãos. Portanto, em qualquer situação existencial, o amor é sempre de fundamental importância. O amor é tão fundamental que ele pode sobreviver por um expressivo período sem pão e mesmo sem água. Mas sem ele, né, o amor, a vida desfalece e perde seu significado.
logo perecendo. Então, Jesus veio nos ensinar, além de outros sentimentos, né, como a humildade. Né? Podemos aqui relembrar o seu nascimento numa manjedoura simples, então ele já nasceu ali na humildade, já ensinando isso pra gente. E também a mansidão que ele tinha e a sabedoria ao lidar com as adversidades que lhe apareciam, né, as provas. Quando os tentadores ficavam ali instigando ele para ver se ele se contradizia, ele tinha toda uma sabedoria. Então, ele nos mostrava ali a sublimidade do amor em toda a sua trajetória. Ou seja, em todas as suas atitudes, por trás estava sempre o amor, como diz aqui o tema. Né? Então, foi isso que ele veio nos ensinar. Há uma música que fala assim: o amor venceu as maiores fronteiras, larararara. O sorriso abriu o caminho para o amor. Já ouviram esta música? Conhece a música? E o resto conhece? Então nós vamos ensaiar essa música para cantarmos um dia destes todos aqui. Pode ser? Eu canto mal, mas canto sempre. Não adianta me mandarem calar. Isto foi para vos acordar, e eu cantei tão mal para vocês assim, já não vamos dormir mais, porque ela canta mal e acordou-nos a todos, continuando com o amor, que é isso que nos leva e que nos salva. Diz-nos assim um livro, A Caminho da Luz. Desde o alvorecer do primeiro movimento da Terra, uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é o guia divino, acompanha e dirige todos os destinos do planeta. Não nos podemos esquecer que não estamos nunca sozinhos desde a primeira hora. Comunidade de espíritos puros, quem são? São inteligências superiores, livres das imperfeições, que colaboram com os desígnios divinos. Nesta obra, afirma que Jesus presidiu à formação da Terra e acompanhou o seu progresso desde então. Então, desde o início do planeta Terra, Jesus teve 2 reuniões, se não me falha a memória, no livro A Caminho da Luz nos relata, para conseguir, de alguma forma, com os ministros daquela altura, não é? Os irmãos de luz, como nos fala aqui, os irmãos puros. O Jaime diz que é uma reunião. Eu confio no Jaime, porque já me lê mais do que eu, tem mais tempo do que eu para ler, que agora brinquei com o Jaime. Teve uma reunião e então ele esteve lá reunido e reuniu no Sol, dizem que no Sol, onde eles estiveram todos lá reunidos, para conseguir, de alguma forma, criar este mundo maravilhoso. E não foi assim de um dia para o outro, demorou milhares de anos a ser construído, para que nós, mundo terra, nós estamos no mundo terra, conseguíssemos ajudar, não como espíritos puros que ainda não somos, mas conseguíssemos ajudar Jesus nesta obra. Nessa obra, também nos fala um bocado sobre o seu início. Mas esta parte do início eu vou deixar para o Jaime. E vai ficar de mote para ele entender o que eu quero, que ele faça uma palestra sobre isto, o início da formação da Terra. Porque é a cara dele. Portanto, eu vou convidá-lo a ele fazer esta parte, que esta parte eu não gosto muito dessa parte da formação da Terra e sinceramente não entendo muito. E vamos deixar para quem é de direito. No livro Jesus e Vida, de Edivaldo e Joana, tem um capítulo que nos fala, porque vamos falar no amor, sempre amor. E diz-nos que o ser humano é dotado de inteligência e de consciência. Concordam comigo? Não era comigo que vocês não estavam a concordar. Era com Divaldo e Joana. É o livro, está escrito isto lá no livro, não é? Então, dotado de inteligência e de consciência. O amor é a sublime herança que jaz em seu íntimo, guardando o momento da exteriorização em plenitude. Então, se o amor está guardado no íntimo nosso, o trabalho é nosso, é de cada um de nós. Conseguimos amar sozinhos? Não, precisamos uns dos outros. Precisamos de aprendermos com os outros. O amor, entretanto, é a mais eficiente lição para o autoencontro, para uma autorrealização, para a construção da sociedade mais feliz e pacífica. Se nós formos a analisar, o amor está em tudo. O amor puro e verdadeiro. Porque o amor promana de Deus, que é a fonte. Portanto, expressa-se sempre com bondade e misericórdia, gentileza e auxílio, até culminar na expressão máxima. E qual será essa expressão máxima? Caridade. O verdadeiro amor. O auxílio. Com
continuando com o livro, né, Jesus e Vida, a falar do amor. O amor verdadeiro não é possessivo. Ele não pretende tomar nada nem submeter a ninguém. É como um rio generoso que flui suas águas na direção do mar, que mesmo distante constitui-lhe a meta a alcançar, não importando quando isso venha a acontecer. Na tradição indiana, desde priscas eras, canta-se a frase "leva-me a outra margem". Assim apelam vendedores, condutores, cancioneiros e pastores. A outra margem da vida é a imortalidade, a continuidade do existir, né, que as experiências conduzem de um para outro lado vibratório do processo evolutivo. Então, o amor, ele é missionário que sempre se encarrega de levar aqueles que se deixam transportar pela sua canção. A mensagem de que é portador, ela não é encontrada nas farmácias nem nos supermercados. Está no hino, né, no íntimo do nosso coração, bastando somente que a pessoa busque silenciosamente e exteriorize. É qual perfume que permanece nas mãos, que o brindam, como sucede com todo aquele que doa rosas. E por falar em rosas, a Ana vai falar agora, vai contar uma linda história envolvendo amor e rosas. Nós vamos citar aqui alguns irmãos que já aprenderam o que é o amor e tentam nos ensinar pelos seus exemplos. A falar em rosas, alguém consegue adivinhar de quem é que eu vou falar? Não ouvi nada. Oh, pá. É verdade, vou mudar. Vamos então ver realmente Rainha Santa Isabel. Quem é Rainha Santa Isabel? O milagre das rosas. Conhecem o milagre das rosas da Rainha Santa Isabel. Mas nós podemos sempre relembrar para que consigamos interiorizar, mais uma vez, tirar algo de bom. Não vou dizer de uma história, podemos usar a história verídica que se passou, não é? Isabel de Aragão, conhecida como Rainha Santa, Isabel casou-se aos 12 anos de idade. Hoje em dia ninguém casa aos 12 anos. Aos 30, aos 40, saímos de casa dos pais aos 50. Eu rio com isso com o Jaime por causa disso. Casou-se aos 12 anos com Dom Dinis, rei de Portugal. Ela era famosa pela sua bondade e dedicação aos pobres. Ela distribuía pão e esmolas em segredo, para não contrariar o marido que se preocupava com os gastos da corte. Ela induzia as aias, muitas das vezes, e saíam às escondidas, com os cestos da cozinha de pão escondido, e lá ia ela às escondidas com as aias. Alimentava-se pouco. As aias, que tinham sempre muita fome, queriam comer mais, elas até falavam umas para as outras. As aias são as empregadas, o livro relata-nos assim. As empregadas disseram, mas como é que ela consegue? Ela valia-se da oração e não precisava de muita alimentação. Tinha uma cama muito fofa, muito boa, um colchão e uns cobertores muito finos, mas quando saíam do quarto ela ia dormir para o chão. Nós vemos aqui a sublimidade de alguém que realmente estava no mundo para deixar uma marca. Sua vida foi marcada pela profunda devoção e pelo cuidado com os pobres, doentes e necessitados. Fundando hospitais e conventos, o que ressoa com os princípios espíritas do amor ao próximo. Um dia, ela ao sair do castelo, e esta parte é belíssima, com o regaço cheio de pão para os necessitados, foi surpreendida por Dom Dinis. No fundo, o rei sabia o que ela fazia, mas ela amava-a. E deixava ela continuar. Com tal que ela não gastasse lá muito dinheiro, lá ela continuava no seu trabalho de caridade. O rei pergunta, o que levas escondido, Isabel? E Isabel responde, são rosas, senhores. Era impossível. Porquê? Era inverno. Ao abrir o manto em pleno inverno, o pão havia-se transformado milagrosamente em rosas. Este milagre das rosas é visto como um ato mediúnico, onde a rainha manifestou sua vontade para transmutar pães em rosas, demonstrando sua conexão com a matéria e o poder do amor. E dizem que ela também tirava ouro dos bolsos quando tinha necessidade. Eu não vi, mas dizem. Então, aqui temos alguém que podemos dizer que é um espírito luminoso, que vem nos trazer também um ensinamento precioso, vem nos trazer um Natal maravilhoso para todos nós, e se conseguíssemos de alguma forma seguir
um bocadinho daquilo que ela fazia, saímos mais iluminados de dezembro. E aqui nós temos o nosso querido Francisco Cândido Xavier, conhecido, né, pelo Chico Xavier. Eu convido também quem não sabe um pouquinho da história, da trajetória do Chico, que procure, né, na literatura espírita, um pouquinho da sua trajetória. Ele era brasileiro, né, nascido em Minas Gerais, com a sua fala ali mansinha, quietinho. E ele era um médium ostensivo, ele psicografava, mas ele tinha também outras habilidades mediúnicas. E aqui no livro Chico, Diálogos e Recordações, Carlos Alberto de Braga e Costa, relata um pouquinho de Chico quando foi advertido pela rainha Isabel. Fizemos aí uma ligação, unindo desses dois irmãos que nos ensinam com os exemplos que eles deixaram para nós. Então, está relatado no livro esse contato que o Chico teve com ela. Ela fala, né? Venho solicitar-lhe o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. E ele fala, senhora, quem sois vós? E ela respondeu, você não se lembra de mim agora, no entanto sou Isabel de Aragão. E ele fala, senhora, eu sou pobre e não tenho nada para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? E ela disse, você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E ele clamou com pesar, senhora, quase sempre não tenho pão nem para mim, como poderei repartir pães com os outros? E a dama sorriu e esclareceu, chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhes tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Então aqui a gente percebe o quanto a espiritualidade tinha muito cuidado com o Chico. Ele nos deixou, né, grandes exemplos de superação das suas dificuldades. Ele deixou um exemplo da humildade, da simplicidade, da honestidade, responsabilidade e, é claro, né, do amor. Ele nunca se beneficiou de nenhum livro que ele psicografou. Era tudo convertido pelas instituições de caridade e ainda hoje continua a ajudar muita gente. E ele, né, aprendeu, interiorizou os sentimentos, né, do amor, da caridade, enfim. E também aprendeu o que Jesus nos ensinou. Dai de graça o que recebei de graça. E foi isso que o Chico fez na trajetória toda dele. E ele distribuiu realmente que a rainha disse, os pães. E nunca lhe faltou pão para ele conseguir distribuir para aqueles que têm grandes dificuldades. Sempre aparecia em alguma situação que ele achava que não tinha mesmo, que aparecia alguém. Parecia como fosse mesmo um milagre. Aparecia ali os pães e ele conseguia cumprir a missão dele de alimentar e ajudar os mais necessitados. E agora, de quem será que nós vamos falar agora? De alguém que também nos traz o amor. Não podia deixar de falar do nosso querido mentor da casa, Francisco de Assis. A oração, não é? A São Francisco de Assis. No livro Jesus e Vida, de Divaldo e Joana de Ângeles. E Francisco de Assis era tratado por Pai Francisco. Na altura do seu desencarne, ele pediu que o seu corpo físico fosse despido mesmo e fosse colocado no pó da terra. Diz-nos que ele abandonou a lagarta inerte sobre o solo para voar na direção do cimbório infinito, aureolado de luz. O livro não nos fala só dele, são só excertos, são uns capítulos. Este capítulo diz que quando ele se libertou do corpo físico em outubro de 1226, foi como se fosse uma falena de luz e ele abandonou o corpo como se fosse uma lagarta mesmo, inerte sobre o sol para voar e ia com uma luz resplandecente. Havia pedido anteriormente, antes de morrer, lá está, que a morte batesse a porta, ele queria estar nu naquele momento. E que o deitassem mesmo, ele nos relata, o livro relata-nos que ele queria mesmo que
fosse deitado ali na terra, mesmo, no pó da terra. É como nos fala o livro da Irmã Terra. Ele tratava tudo por irmã, o irmão fogo, irmã terra e por aí adiante. Logo foi levar-se na direção do amado como um raio de luz e desapareceu no azul do infinito. Encerrava-se naquele momento o divino périplo da sua missão terrestre em corpo físico. Mas fazia pouco tempo que Francisco tinha amansado o lobo de Gúvio, um doce cordeiro. Silenciou a sintonia ou a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o seu canto, louvando o Senhor. A bondade dele era tanto que ele foi colocar mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, alimentando-se, fabricando cera e vivendo. Ficou por aqui o trabalho do pai Francisco, como ele era chamado? Não. Lavou a lepra em muitos corpos e experimentou os estigmas, êxtase incomparável. A cada sofrimento que o afligia, entoavam hinos de louvor, e a cada provação experimentava uma canção de reconhecimento a Deus. A sua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, não nos podemos esquecer, Pai Francisco, os seus legatários transformaram a sua mensagem em bom poder, em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, ou que cantamos, repetimos-las com muito entusiasmo, porém com o coração em gelo, diferentes do seu coração, do coração de Francisco. O que é que ele queria aqui dizer? Que música seria esta? Agora, nestes momentos, e nos relata este pequeno excerto, tanto tempo depois da sua sinfonia, rogamos que voltes à terra para novamente balbuciarmos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir a meiga voz que nos emociona outra vez com o teu amor. O mundo luta. Pai Francisco, eu não me recordo o ano em que este livro foi escrito. Não se trata somente de lutas entre cidades que se degladiam como nos teus dias, mas do terrível conflito entre corações, gerando guerras de extermínio individual e generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes enternecer-te ou enternecer-nos a ponto de darmos-nos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia, do amor. Que mensagem é esta, ou que oração é esta que Francisco de Assis nos deixa? Cantamos outra vez. Olha, hoje eu te araiar. Isto não estava nos nossos planos, nós víamos ensaiar. Eu só não canto porque eu não estou com a voz boa, senão eu cantava. Que oração será esta? A oração Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Então, esta oração tem que ser cantada e sentida, como ele nos mostra. E é, mais uma vez, neste sentimento e neste amor, nesta oração de Francisco de Assis, que nós cantamos muitas das vezes cá com os nossos jovens, a oração, mas no ritmo mais moderno, mostra-nos claramente o Natal, o nascimento que nós pedimos. Nós tentamos, de alguma forma, interiorizar este amor dentro de todos nós. E nós estamos a terminar. E a Ana Carolina adora este poema. Então, eu vou ler um poema que já é conhecido por alguns, né? Do Braulio Bessa, que fala sobre o verdadeiro protagonista do Natal, do real sentido do Natal e também faz uma crítica ali ao consumismo, né? Então, vou ler aqui. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Pai Natal é lembrado muito mais que Jesus,
Ou balanço incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente que está coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu. Se esforce para reerguer um amigo que caiu. E tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa até meio clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. E para terminar, Jesus e o seu Natal, no livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo. Se permanecermos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em suas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio, visto como Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos redimir da servidão, dos vícios e das paixões. Então, o convite nesta noite é nós olharmos para estes exemplos que nós trouxemos hoje. Olharmos para a Rainha Santa Isabel, olharmos para um Francisco de Assis, olharmos para um Chico Xavier, olharmos para um Divaldo Pereira Franco, olharmos para estes irmãos que auxiliam a humanidade e que o dia 24, este Natal, consigamos fazer uma reflexão. O que significa o Natal para nós? Se eu perguntasse aos miúdos, eles diziam logo, famílias, presentes, Papai Natal, Pai Noel, as prendas. E Jesus? E esquecemos-nos do verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é Jesus.